Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais uma edição do nosso programa Teletime em Destaque, um programa que a gente conversa com pessoas importantes e interessantes do mercado de telecomunicações para falar um pouco sobre a realidade da nossa indústria. E hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente vai falar sobre os 100 anos de uma das mais tradicionais e importantes empresas da área de tecnologia para telecomunicações. A gente está falando da Ericsson, uma empresa que está aqui no Brasil desde o começo do século XX, atuando em parceria com as operadoras brasileiras, ajudando a desenvolver o nosso setor. E quem vai conversar conosco no nosso episódio de hoje é justamente o Rodrigo Diestmann. Rodrigo é CEO da Ericsson para a região Cone Sul, aqui na América Latina. Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado pela parceria, está aqui com a gente para conversar sobre essa data tão importante da Ericsson e sobre o nosso mercado como um todo. Samuca, é um prazer estar conversando contigo e com a tua audiência, que é super qualificada. Certamente muitos líderes, atuais líderes da indústria e futuros líderes da indústria estão assistindo. É sempre uma satisfação poder conversar sobre temas realmente relevantes. Legal, muito bom. O Rodrigo, bom, para quem não conhece, acho que ele dispensa apresentações, mas está aí na nossa indústria há muitos anos, trajetória brilhante, aí, passando por várias empresas, Intelig, Oi, GVT, Telefônica, Vivo, Ericsson, enfim, toda essa trajetória que te fez viver muito do que essa indústria já passou. Acho que não os 100 anos da Ericsson, acho que você é um pouco mais jovem do que isso, Rodrigo, mas falando um pouco dessa trajetória da empresa, que é impressionante, né? Acho que entre as empresas de telecomunicações que a gente tem no mercado brasileiro hoje, é a mais longeva, sem dúvida. A Telefônica também completou 100 anos, mas no mundo, não atuando no Brasil. A Algar, 70 anos, também uma marca aí memorável. A Telebrasil, que esse ano comemorou 50 anos, mas vocês vamos dizer assim, que são os veteranos aí do nosso mercado. Que você poderia dizer para a gente sobre essa trajetória? O que significou essa trajetória da Ericsson ao longo desse período? Legal, boa pergunta, porque é uma trajetória que mistura um pouco de, não só tecnologia, mas mistura um pouco de cultura, empreendedorismo, pioneirismo. Na verdade, tudo começou, até começou antes dos 100 anos, né? A gente brinca que 100 anos de CNPJ. Nem era CNPJ, era outro radical, mas nossa primeira... né? Talvez fosse. Mas a gente abriu a primeira sede no Rio de Janeiro, mas muito antes disso, os produtos Ericsson já tinham presença no Brasil. O Dom Pedro II foi o pioneiro, né, que, segundo consta, ele conheceu inclusive o fundador da Ericsson, o Lars Magnus Ericsson, e trouxe equipamentos, e foi a primeira presença real aqui no país. Mas você imagina que há 100 anos atrás, alguns suecos falaram assim, olha, acho que vale a gente expandir para a América do Sul, e abriram, né, na Argentina, na Colômbia, no México e no Brasil, vieram para cá, quando nem existia direito essa indústria. Para você ter uma ideia, quando a Ericsson veio para cá, comercialmente, a indústria o mercado de telefonia, na época era telefonia, nem era telecomunicações, era muito parecido com o que a gente vê hoje no mercado de pequenos provedores de internet, os ISPs. Isto é, você tinha empresas familiares, né? A primeira incursão de mercado da Ericsson foi basicamente convencer empresários, às vezes famílias, de fundar cooperativas de telefonia local. Quer dizer, você basicamente criava um clube, as pessoas investiam, compravam suas linhas, e eram empresas fragmentadas, quer dizer, no fundo, quase um embrião de empresas de telefonia. Obviamente, a gente depois acabou conseguindo contratos com a Companhia Telefônica do Brasil, CTB, enfim, fundamos essa indústria. E a nossa história desde então é uma história de transformação tecnológica, mas também transformação econômica e social. Porque se num primeiro momento a telefonia local conectava dentro de uma cidade, né, pessoas e negócios, né, os primeiros telefones eram de mercearias, de comércios, e os ricos da época tinham telefone e podiam se comunicar, ela demorou para se popularizar, mas ela tinha um âmbito nacional, e em seguida foi criada a telefonia de longa distância, substituindo os telégrafos, e para um país tão grande como nós somos, ajudou a integração nacional. Eu digo que sempre tem duas tecnologias que integraram o país: a televisão, né, o via satélite, e a telefonia, o DDD. Integraram economicamente o país. E aí participamos, né, nós evoluímos como empresa e participamos de outras evoluções tecnológicas, com o advento da telefonia móvel. A telefonia móvel, num primeiro momento,
focada em voz, depois a internet, quando a gente ainda participava da parte de dados, parte fixa, que já abandonamos. Em seguida, as duas coisas se misturaram, né? A internet e a telefonia móvel. E agora a gente está liderando o 5G, que é a linha de frente da nova revolução. Mas em todas essas revoluções tem um aspecto tecnológico, tem um aspecto social, tem um aspecto econômico muito claro. O que acontece agora é exponencial, é até difícil de interpretar, mas no fundo é uma continuação de uma história que vem de 100 ou mais anos no Brasil. Dá para a gente dizer, acho que com uma certa, um bom grau de certeza, que talvez a grande transformação que a gente viveu foi o advento da telefonia móvel, ou da mobilidade, né, que depois evoluiu para a banda larga móvel, e a própria internet, né? Acho que essas foram aí as transformações que ao longo desses anos todos, pelo menos marcaram as nossas gerações, né? As gerações presentes devem ter tido um impacto muito parecido com o que aconteceu, como você mesmo pontuou, com a longa distância, né? Quando o Brasil se integrou através da longa distância. Vocês estão atuando no Brasil na telefonia móvel, no segmento de mobilidade, desde a primeira geração, né? Vocês participaram desse processo todo. Você tem visto uma aceleração no ritmo de adoção das tecnologias? Como é que tem sido a transição entre as gerações móveis? A gente está falando hoje já do 5G, já com um percentual bastante elevado de adoção no Brasil. Como é que você vê essa transição na telefonia móvel, na banda larga móvel no Brasil? Sim, cada geração é mais rápida que a outra, né? A curva de adoção é muito mais rápida. A primeira geração de telefonia móvel tinha da fila, ainda a gente tratava com as estatais e tinha uma fila de espera para você conseguir tua linha móvel. Hoje, basicamente, o 5G depende do usuário comprar um aparelho que tenha 5G, ele está automaticamente desfrutando de um dos casos de uso do 5G, que chama-se velocidade. Lembrando que o 5G é uma plataforma muito mais ampla, né? Mas o caso de uso velocidade, né? Caso de uso banda larga móvel, a adoção está muito mais rápida. O que, obviamente, não fica claro é a adoção dos outros casos de uso do 5G, porque eles dependem não só da penetração do usuário, o usuário ter um smartphone, mas ele depende de um ecossistema de desenvolvedores, depende das operadoras implantarem o standalone, depende das plataformas, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas das plataformas de APIs. Então, a adoção do caso base está muito mais rápida no 5G do que foi no próprio 4G. Agora, você também mencionou que, ao longo desse tempo todo, a Ericsson mudou em alguns momentos a sua abordagem, a sua prioridade, a sua estratégia. Vocês saíram dos serviços fixos num determinado momento, focaram só no segmento móvel. Dá uma dimensão hoje do que é a Ericsson no Brasil hoje, o que ela representa, qual que é o peso do Brasil, obviamente, dentro da América Latina, mas como que a gente poderia definir hoje a Ericsson do ponto de vista corporativo, empresarial, dentro da economia brasileira? Bom, a nossa estratégia é muito clara hoje. Hoje, nosso papel global é ser líder em redes móveis. É mais do que telefonia móvel, não é mais telefonia, é redes móveis e cada vez mais plataformas móveis. Hoje, nós lideramos no mundo. Se pegar fora da China, né? A China é um mercado à parte, nós somos líderes de mercado em 4G e 5G, maior percentual a participação, a gente replica isso no Brasil. Mas a gente não se atém ao que a gente chama de redes de acesso, que é o rádio, a baseband, enfim, não quero entrar em aspectos técnicos, mas os equipamentos que estão na rua, estão nas torres. Nós dominamos também uma parte importante dos cores, né, dos corações das redes, do core, e sistemas de suporte, não só o sistema de suporte de negócios, de operações, mas também a administração da rede, a administração de rede. Isto é, planejamento, dimensionamento, otimização, cada vez mais automatizada, é parte do nosso portfólio. E a nossa ambição agora é levar isso também para o mundo empresarial. Então, a Ericsson está investindo pesadamente a nível global no mercado empresarial, é um novo segmento para nós. Nós tivemos um segmento no passado, empresarial, na época do PABX, assim, mas agora, nas redes móveis, passa a ser um novo segmento. Então, nós espelhamos no Brasil mais ou menos a nossa participação fora da China. Temos mais ou menos metade do mercado brasileiro das grandes operadoras. O nosso foco hoje está nas grandes, temos alguns pilotos, algumas experiências com as novas entrantes.
E em termos de estrutura, qual que é o tamanho da empresa no Brasil? Quantos funcionários vocês têm? Vocês têm fábrica, né? Uma empresa que há muitos anos tem uma planta fabril no Brasil. Como é que está hoje a presença de vocês? Nossa fábrica de São José dos Campos é a mais antiga fábrica própria da Ericsson e a única fábrica no hemisfério sul. Então, nós temos 4 fábricas a nível global e uma delas no Brasil. Uma fábrica muito bem estruturada e muito bem sucedida, fazendo 70 anos. Né? Ela foi fundada em 1955, então vai fazer 70 anos no ano que vem. Então, além da fábrica, nós temos também uma função de pesquisa e desenvolvimento também que é bastante renomada a nível global. E hoje nós temos entre fábrica, pesquisa e desenvolvimento e as nossas operações, né, na nossa área de suporte, operações, vendas, temos cerca de 2.000 funcionários no Brasil. Dá para a gente dizer que o Brasil tem um papel relevante, então, dentro da estratégia da Ericsson como um todo, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de presença econômica, enfim, o Brasil está dentro do ecossistema da Ericsson com uma posição de destaque. Sim, a gente está até um pouco acima do nosso fair share, se pegar o peso na economia, a gente não divulga números, mas obviamente o Brasil é o maior mercado da América Latina, nós estamos até acima do nosso fair share. Mas mais legal é que, além de a gente ter uma participação de mercado relevante, a gente exporta propriedade intelectual. Quando eu digo que a gente tem pesquisa e desenvolvimento aqui, a gente faz parte dos roadmaps, né, dos roteiros de pesquisa e desenvolvimento globais. A gente tem propriedade intelectual, mais de 200 famílias de patentes desenvolvidas no Brasil por cientistas brasileiros que são usadas no portfólio Ericsson globalmente. Bem interessante isso. Você mencionou também um aspecto que eu ia te perguntar com uma outra perspectiva, mas já que você trouxe essa perspectiva, a gente coloca as duas na mesa. Você mencionou que hoje a Ericsson tem trabalhado no desenvolvimento de uma vertical, agora dedicada ao mercado corporativo, né, entendendo que esse é um segmento importante de desenvolvimento das tecnologias de conectividade. E a gente vê as operadoras também caminhando mais ou menos nesse sentido. As clientes tradicionais da Ericsson, as grandes operadoras de telecomunicações, também preocupadas com esse processo de transformação dos negócios e transformação dos negócios das outras empresas, né, dos outros setores da economia. Como é que você vê hoje o papel da conectividade nessa transformação econômica pela qual a economia brasileira está passando ou precisa passar, e como é que você vê hoje o casamento entre conectividade e esse processo de transformação das empresas? Bom, esse processo de transformação das empresas pela conectividade vem já de 10 anos para cá. Quer dizer, a gente pensar o que está nas nossas mãos hoje, né? Assim, a maior parte dos aplicativos que nos aumentam a produtividade, que geram valor, são de empresas. Seja o Netflix, seja o YouTube, seja o Itaú, seja o Santander, seja o Uber, seja o iFood, o que seja. São empresas que estão usando a conectividade, a digitalização para se transformar. A má notícia, digamos, é que as operadoras que investiram bilhões para colocar essa infraestrutura não tiveram uma monetização, não tiveram a sua fatia justa, né, dessa transformação, que teve, obviamente, consequências econômicas, né, de viabilizar novos negócios, aumento de eficiência, redução de custo para esses bancos, provedores de conteúdo, provedores de serviço, enfim. Então, isso já é uma realidade de 10 anos. O que passa a mudar agora, e esse é o ângulo que eu vejo as operadoras investindo bastante tempo, é como é que as novas capacidades de rede, as novas demandas, podem resultar em oportunidades de monetização. Isto é, as operadoras querem voltar a um modelo, que era um modelo de 20 anos, 25 anos atrás, nos quais elas eram capazes de monetizar capacidades de rede. Lembrando, há 25 anos atrás, você pagava por chamada local, conurbada, interurbano, depende do horário, depende da duração, caller ID, né, identificador de chamada, voicemail, todos os produtos criados pelas operadoras, e você ia pagando, né, você tinha tal do famoso choque da conta, né, às vezes levava bronca do teu pai porque você tinha ficado muito tempo pendurado no telefone, feito ligações interurbanas no horário errado e tal. Então, a gente não quer voltar para aquele tempo, mas, enfim, as operadoras querem, nesse momento, buscar modos de monetizar esse investimento grande que elas fazem em redes móveis para viabilizar essa transformação da sociedade. Então, essa transformação continua, ela muda de sabor, porque as capacidades demandadas nesse mundo de cloud computing, de cloud gaming, de inteligência artificial, de serviços de missão crítica,
as demandas dos clientes das operadoras mudam, e as operadoras, para investir e para atender essas demandas, precisam ter um modo de monetizar. Criar uma rede de alta confiabilidade, de baixa latência, custa caro, e quem vai usar não é todo o cliente. Então, o cliente que usa vai ter, de algum modo, o cliente B2B2C, vamos lá, uma empresa que vai usar, vai ter que, de algum modo, remunerar as empresas por esse investimento. Agora, na verdade, é um esforço de voltar a oferecer serviços, né? Para além de uma conectividade, aquela discussão que também há 10 anos atrás a gente falava, né? Sobre dumb pipes e tudo mais, quer dizer, como é que você consegue transformar aquela conectividade em novos serviços, uma vez que os serviços tradicionais, serviço de voz, serviço de mensagem, serviço de vídeo, todos esses acabaram migrando para outros atores, para outros players, ou pelo menos trazendo novos competidores, né? O que as empresas de telecomunicações precisam fazer para se posicionar, para estarem adequadamente preparadas para oferecer esses novos serviços, e de que maneira que a tecnologia hoje é habilitadora para essas novas soluções empresariais, para esses novos produtos que elas podem oferecer? Essa é uma pergunta fundamental, porque muda completamente a abordagem. No exemplo que eu dei de 25 anos atrás, esses produtos que as empresas cobravam, né, por uso, por horário, etc., eram produtos criados 100% dentro da operadora. Era um produto desenvolvido pela área de produto das operadoras. Ela, né, tinha o domínio completo fim a fim. O que está mudando agora é que as operadoras, isso já está ficando bastante difundido, a consciência é muito clara, se transformam em plataformas. Elas são plataformas, isto é, os serviços que vão rodar por cima dessas redes, essas capacidades, não são serviços necessariamente criados pela operadora. Eles são serviços habilitados pela operadora como plataforma. Quem vai criar esses produtos são exatamente os agentes, as grandes empresas, B2B2C, os bancos, enfim, as empresas de game, de conteúdo, ou mesmo um pequeno desenvolvedor numa garagem escura em uma startup, criando um produto revolucionário que não só não depende que ele conheça alguém dentro da operadora, porque ele vai ter uma API que ele pode chamar e invocar essa capacidade de rede, mas ele pode fazer isso em todas as operadoras no Brasil, ou em todas as operadoras da América do Sul, ou em todas as operadoras do mundo, porque ele criou um produto que é padronizado, mais ou menos como um desenvolvedor que cria um app para o Android, ele não precisa conhecer os fabricantes, ele basicamente cria um app em cima do Android que funciona em qualquer telefone Android do planeta. Então, ele pode imediatamente ter capacidades de distribuição infinitas. Então, do mesmo modo que os telefones celulares, os aparelhos viraram plataformas, o Android sendo o maior exemplo de plataforma aberta, o iPhone também, mas não é tão aberto, do mesmo modo, as redes se tornam plataformas abertas, onde o desenvolvimento desses novos modelos de negócio não passa pela área de produtos da operadora necessariamente. Agora, é isso que você está mencionando, esse conceito de redes abertas, que as operadoras resolveram batizar de Open Gateway mais recentemente, mas que vocês já vinham trabalhando há mais tempo, né? Eu me lembro, desde que vocês adquiriram a Vonage lá atrás, essa ideia de API já era uma coisa muito consolidada dentro da estratégia da Ericsson. Isso passa por uma concertação de toda a indústria, por um esforço de toda a indústria, tanto diferentes operadores quanto também diferentes fornecedores. Como é que você vê hoje o mercado em ponto de vista de maturidade para adoção de uma padronização que é necessária, de uma integração que é necessária, de um esforço coletivo para que todo mundo possa oferecer esse ambiente que você mesmo coloca, né, muito parecido com o que o mundo da internet ofereceu com o Android, enfim, né, com o Windows e tudo mais? Tá, bem boa pergunta também, porque vem mudando muito rapidamente. Né? Há 2 anos e pouco no Mobile World Congress, era conceitual, quase como um prêt-à-porter, um desfile de modas, onde são aquelas roupas que ninguém pensa que vai usar um dia, mas está jogando uma tendência. Aí, depois de um ano, já virou um pouco de curiosidade informada. No ano passado foi comprometimento, né, com o anúncio do Open Gateway. E esse ano, a gente anunciou em outubro, transformou-se em comprometimento. Inclusive, nós anunciamos uma joint venture, então é a Ericsson, junto com 12 operadoras globais. Está falando das 3 grandes dos Estados Unidos, Verizon, AT&T, T-Mobile, falamos da Telefônica, da Orange, Deutsche Telekom,
da Bharti na Índia, Telstra, América Móvil, enfim, 12 operadoras que fundaram uma empresa, né, a gente adotou um nome que não é muito criativo, chamado Nilco, que no fundo solidifica o que você falou, é uma espécie de uma federação, não está limitado a essas 12 operadoras, as operadoras são as que mostraram o comprometimento através dessa sociedade, mas qualquer outra operadora pode aderir, mostrando exatamente a crença e o comprometimento em que esses novos modos de monetização através de programabilidade da rede, uma rede 5G com altas capacidades, e abertura de APIs, quer dizer, deixar uma rede aberta, transformar numa plataforma, é o caminho para essa indústria fugir desse dilema do baixo retorno sobre o investimento. Então, ele deixou de ser prêt-à-porter, né, conceitual, e agora deixou de ser protótipo e agora está sendo materializado. E a gente está vendo isso já acontecer, né? Aqui no Chile, eu estou no Chile essa semana, foram lançadas as APIs, né, de Number Verification, de SIM Swap, que são as mesmas do Brasil e são bastante ainda embrionárias, mas a gente está vendo aí iniciativas em Singapura, nos Estados Unidos, na Europa, de APIs mais avançadas, de qualidade de serviço, enfim. A gente está vendo isso transformando-se em realidade. Você diria que, do ponto de vista tecnológico, a coisa já está bem azeitada, mas eu ainda vejo muita dificuldade de entender quais são os modelos de negócio possíveis, de que maneira que isso pode trazer novas receitas. Como é que você avalia hoje a evolução do Open Gateway, tanto na perspectiva tecnológica quanto na perspectiva de negócios? Sim, você tem razão. Sim, do ponto de vista tecnológico está bem resolvido. Não tem tanto mistério de como se criar uma API e como se disponibilizar uma API. Esse ponto está bem resolvido. Do ponto de vista da federação, se você conseguir integrar todas as operadoras e trazer isso, está acontecendo. Então, o Brasil é um exemplo, o Chile já é outro exemplo, Estados Unidos, Espanha são exemplos importantes. Então, isso está começando a acontecer. O que ainda não é evidente e vai demorar um pouco mais para a gente ter claridade são exatamente os modelos de negócio, porque eles dependem, primeiro que a rede 5G, que as APIs mais ricas estão no 5G, existem APIs de 4, mas que a rede 5G esteja bastante disseminada e no modo standalone. E mais, que as operadoras tenham a capacidade de fazer exposição dessas capacidades. Em seguida, tem um processo muito importante, a gente está investindo bastante, de educação da comunidade de desenvolvedores, para eles entenderem o que é uma API de rede. Eles sabem o que é uma API. Sabem o que é uma API de comunicação. Por exemplo, enviar um SMS não é uma API de rede, é uma API de comunicação. Todas as grandes plataformas, né, por exemplo, Uber, bancos, etc., usam SMS ou chamadas de vídeo. Agora, a API de rede é um pouquinho mais complexa para eles entenderem, e tem conceitos mais complexos. E muitas vezes, casos de uso, vão usar múltiplas APIs. Então, existe um processo educacional e a gente acha que isso vai ainda, assim, tem caminhos a serem traçados, vai demorar um pouco para que seja extremamente disseminado, mas é promissor, tá? Eu tô bastante otimista que isso vai acontecer no médio prazo. Isso reflete um pouco também o fato de que, do ponto de vista tecnológico, telecomunicações, ou pelo menos esse bicho chamado rede de telecomunicações, é um universo muito mais restrito mesmo, né? Quando a gente vai para a TI, os conceitos são mais abertos, os sistemas são mais conhecidos, mas quando você entra no universo de rede de telecomunicações, não é uma coisa tão transparente assim para o ecossistema digital, vamos dizer. Tanto que você tem pouquíssimos fornecedores de rede de telecomunicações. No passado você até tinha aí algumas dezenas, hoje você tem 4, 5 fornecedores de equipamento de rede de telecom, né? Talvez seja um esforço de vocês conseguir fazer essa evangelização ou mostrar os caminhos das pedras, né? Não sei se vocês, fornecedores, estão atuando aí em conjunto nesse sentido, ou se a gente corre o risco de ver no Open Gateway uma coisa muito parecida com o que está acontecendo no Open RAN, em que a coisa é tão complexa que está difícil de engrenar, está difícil de ver a coisa ganhar atração. Como é que você avalia esses dois movimentos? A única coisa que os dois têm em comum é o Open, né? Porque o Open Gateway, ele basicamente coloca capacidades novas, abertas, totalmente abertas, do momento zero para os desenvolvedores. E como eu te falei, você não precisa interagir com ninguém da operadora para criar um serviço em cima. Então, hoje, por exemplo, as APIs de Number Verification ou SIM Swap das operadoras estão disponíveis, é só você pagar e chamar essa API.
O Open Run é um pouco mais complexo, porque a gente está falando das camadas intrínsecas à rede, que vai do rádio, passando pela baseband, enfim, tem uma complexidade maior e ele passa por questões, inclusive, de custo de coordenação dentro da operadora. Os departamentos técnicos, né, o CTO dentro de uma operadora, ele pode escolher desagregar as camadas, mas ele vai ter que tratar com 1, 2, 3, às vezes 5 fornecedores e ele vai ter que ter uma capacidade de gestão muito mais complexa e muitas vezes o desempenho pode não ser igual. Quando eu falo, por exemplo, a Ericsson tem um investimento importante em chipsets. A gente desenvolve alguns chipsets proprietários que vão nos rádios, vão nas basebands, e ele tem capacidades muito especializadas e incríveis. Quando você vai para o Open Run, você está usando chipsets que são comerciais. Então, você tem que emular em software capacidades que não necessariamente são fáceis de fazê-lo. Então, existe uma questão de eficiência, uma questão de coordenação dos operadores. Então, o Open Run é um pouco mais complexo. O que nós estamos vendo no mercado é que os clientes estão demandando o Open Run. Nós anunciamos recentemente um contrato muito grande com a AT&T, o maior contrato da Ericsson, um dos maiores contratos da história de telecom, onde toda a nossa arquitetura ela é preparada para o Open Run. Vai ser utilizada necessariamente e imediatamente? Não, necessariamente não imediatamente, mas está preparada, é uma demanda, nesse caso da AT&T. Mesma coisa anunciamos com a Mas Orange, né, uma operadora espanhola. Então, essa demanda existe, mas a gente ainda tem muito que aprender em termos de Open Run, e o mercado tem muito que aprender. No caso do Open Gateway, voltando para o outro Open, né, o aprendizado é mais do mundo dos desenvolvedores, tirar proveito dessas APIs super sofisticadas. A gente está trabalhando, por exemplo, no Brasil agora, com praticamente todas as operadoras, para habilitar conectividade avançada em estádios. Né? Estádios e shows em geral. Né? É que no estádio você tem uma cobertura dedicada. Num show, né? Um Rock in Rio, um The Town, um Lollapalooza, você não deixa necessariamente dedicado. E um dos princípios básicos, quando as operadoras estão investindo no estádio, além de melhorar a experiência do cliente com a sua operadora, é também já de cara deixar preparado para que não só o cliente possa, se ele desejar comprar uma conectividade diferenciada, mas que empresas que tenham interesse naquele público durante um show possam ter uma experiência diferenciada. E que empresas são essas? Pode ser, no caso do futebol, uma empresa de bet, pode ser, no caso de um show, a empresa que está vendendo cachorro-quente, chopp, enfim, vendendo comida ali dentro, que tem uma conectividade garantida. Pode ser uma rede social, né, um TikTok, um Instagram, querendo ter uma conectividade para os seus influencers poderem fazer transmissão, pode ser empresa de mídia. Então, tem uma infinidade de empresas que têm interesse em se diferenciar ou ter uma qualidade de serviço ali dentro. Então, eu acho que por aí começa o entendimento dos desenvolvedores de ter esse benefício. Um exemplo também é o Uber, né? Quando você sai de um estádio, se o teu celular não funciona bem, você não consegue chamar um Uber. Então, você pode trabalhar com o Uber para ter o aplicativo do Uber tendo uma qualidade garantida na saída do estádio, por exemplo. Então, tem uma série de negócios que vão florescer a partir das capacidades básicas da rede. É engraçado que você está trazendo, então, aqueles elementos que a gente dizia quando o 5G começou a ser desenhado, começou a ser ventilado como a evolução esperada ali para as operadoras de telecomunicações, que seria o grande diferencial, que, em termos técnicos, é o slicing de rede, né? Quer dizer, você conseguir fazer aquela compartimentalização da rede para uma conexão dedicada, com uma qualidade de serviço, mas que, para isso, precisa que alguém desenvolva os serviços em cima disso, né? Não basta só que a operadora tenha a capacidade técnica, mas o serviço precisa ser desenvolvido. Então, existe aí um casamento meio óbvio entre o Open Gateway e o slicing, essa funcionalidade do slicing. Você vê que as duas coisas vão evoluir de maneira conjunta. Sim, porque uma API futura é a API de solicitar um slice. Isto é, se um dia eu estou num estádio e supondo que eu queira uma conectividade diferenciada, ou mesmo está incluído no meu ticket, eu comprei, só para dar um exemplo aqui, comprei uma pista premium e junto com a pista premium vem conectividade premium. Né? Então, quando eu ativo o meu aplicativo, quando eu ativo aquela conectividade premium, eu, na verdade, estou ativando uma API que está colocando o meu SIM card, ou minha aplicação específica, naquele slice que tem algum tipo de garantia de serviço. Eu sou
uma maquininha de cartão de crédito é um tipo de garantia, se eu sou um youtuber ou sou um influencer, a garantia, por exemplo, deve ser uplink, né? Dentro do estádio hoje, até uma estatística bastante interessante, num estádio, num show hoje, ou num jogo de futebol, a proporção entre uplink e downlink, quer dizer, o que você baixa, o que você contribui, é muito próxima, é impressionantemente próxima, é mais próxima do que no mundo aí fora, né, nas ruas. Quase simétrico, né? É quase simétrico, eu diria que é 70, 80% para 100%. E então você tem um grande interesse de contribuição, isso é de uplink dentro de um estádio. E esse é um slide super óbvio do futuro, né? É interessante isso que você falou e que me joga para outra pergunta, né? A gente sabe que o grande desafio hoje para as operadoras com o 5G é a rentabilização. Elas já estão conseguindo resultados interessantes do ponto de vista de fidelização da base, de aumento de ticket e tudo mais, mas ainda existe essa questão de, bom, o que isso pode me trazer de mais dinheiro, se é que vai trazer novos recursos, o que também é importante para convencê-las a fazer os investimentos no futuro para o 5G Advanced, no futuro ainda para o 6G, né? Como é que você vê esse caminho, essa trajetória de evolução do 5G para as próximas gerações, do ponto de vista de rentabilização, se a gente não corre o risco também de ver uma coisa meio parecida com o que aconteceu com a internet das coisas, que era o grande tema e a grande promessa alguns anos atrás, e que hoje também, de novo, ainda não é uma vertical de negócio que a gente possa falar assim, olha, virou o jogo, né? Hoje a receita das operadoras está em IoT, o que ainda não aconteceu. Como é que você vê essa evolução do 5G? A equação, né? A equação que dá viabilidade para o que você está falando as operadoras elas têm que abrir suas redes, então ela tem que disponibilizar essas capacidades avançadas via APIs. Isso é óbvio, e elas estão, né, como eu te falei, já se comprometendo a fazê-lo. Mas, obviamente, essas APIs têm que gerar uma receita para que elas se sintam confortáveis em aumentar essas capacidades. Então, isso a gente chama de flywheel, né, que, digamos, é um ciclo virtuoso no qual, quanto mais poderosa a sua rede, poderosa, que quer dizer, ela é robusta, ela tem cobertura, ela tem capacidade, mas ela também é programável. Quanto mais poderosa for a tua rede, mais você consegue expor as capacidades, e quanto melhor as capacidades expostas, maior a receita para te fomentar esse investimento. Então, é um ciclo virtuoso econômico, assim, tecnológico e econômico. A diferença entre o que a gente prometia de IoT no passado, né, que o IoT acontece, ele só não se tornou um mercado do modo como se pensava. Se pensava hoje quantas coisas conectadas, né? É que os novos modelos de negócio, né, a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial, pensa em conteúdo, pensa em cloud gaming. Os modelos de negócio, eles misturam coisas, mas misturam pessoas. Né? O cloud gaming, ele é um console virtual móvel, mas tem uma pessoa jogando e utilizando. Né? Um contribuidor, um youtuber, ou um influencer, ou mesmo uma empresa de mídia, ela está transformando um conteúdo pessoal em utilizando uma capacidade de rede em uma receita incremental. Então é um paradigma um pouquinho diferente, porque as receitas que vêm fomentá-los, né? Quer dizer, o que uma empresa de cloud gaming tem de receita com o cliente final, utilizando essa capacidade de rede, isso sustenta. Né? O IoT, eu lembro da minha época de operadora, a grande base de IoT das operadoras era máquina de cartão de crédito. Continua sendo, né? Até hoje. Continua sendo. Quer dizer, é IoT, sim, mas é um ARPU de abaixo de R$1, né? Muitas delas, né? Quer dizer, não é uma coisa que você fala assim, nossa, que brilhante isso. E basicamente a conectividade é muito simples, né? São poucos dados, não são sensíveis à latência, enfim, precisa mais de cobertura, e muitos estão em cima do 2G ainda, né? 3G. Isso, né? As tecnologias são até... Você não consegue fazer um modelo de negócios muito sofisticado em cima do 2G ou 3G, nem no 4G já dá para fazer já a plena, né? Então eu acho que existe realmente aí uma perspectiva do 5G evoluir se ele conseguir encontrar esses caminhos. E como você mesmo diz, né, o aumento da capacidade da rede está, de alguma maneira, ligado a isso. Que outros desafios que você vê para a evolução do 5G? Espectro vai ser um problema? Uma eventual fragmentação tecnológica, que é uma grande preocupação aí que se tem, né, por conta de questões geopolíticas todas no mundo. Você acha que isso pode ser um problema para a evolução do 5G, para o 6G no futuro ou não?
Bom, o espectro não é um problema, é uma questão, né? No fundo, a gente tem bastante espectro, as empresas operadoras compraram bastante espectro, não estão utilizando ainda, por exemplo, as ondas milimétricas, existe uma discussão agora no 6 GHz, enfim, temos um bom caminho de garantir o espectro. É uma questão importante, mas acho que nós não temos ainda um gargalo, até as operadoras ainda não estão colocando muita intensidade no 2.3, que também compraram, enfim. Então, esse é um caminho sob controle. A questão de fragmentação da indústria, sim, existe esse risco, existe um risco de fragmentação. Eu não consigo te dar uma opinião se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu sei que o risco existe. E a nossa vacina para isso, como empresa, a Ericsson, são redes abertas. A gente está investindo, nós protagonizamos redes abertas, a gente acredita em padronização e abertura, e apesar de ser uma opcionalidade para o cliente não é obrigado a isso, nós já estamos hoje, nosso portfólio, tem uma grande parte do nosso portfólio já Open RAN e Cloud RAN ready, né? Já está pronto para isso. Então, eu acho que a vacina para fragmentação são arquiteturas abertas, é a nossa aposta. Esse é um caminho que parece que é um consenso já mundial de que é necessário você ter esse abraçamento, vamos dizer assim, né, de plataformas abertas. O grande desafio disso tudo são essas questões que você já colocou, né? Você conseguir mostrar os caminhos para o ecossistema, você conseguir ter todo mundo trabalhando na mesma direção, você ter as operadoras comprometidas juntamente com os fornecedores, e talvez, né, um próximo desafio seja convencer as empresas de internet ou as empresas do ecossistema digital a participarem desse processo também, né? Porque até então elas não têm se aproximado muito da evolução das tecnologias de rede, né? Elas estão lá vivendo o mundo delas, desenvolvendo os serviços e os produtos que rodam em cima disso. Como é que você vê essa aproximação do setor de internet com o setor de telecomunicações? A gente sabe que tem uma discussão entre as operadoras e essas empresas de internet também com relação às questões de necessidade de investimento em rede. Como é que você está avaliando esse cenário e essa disputa? E isso já aconteceu, tá? Essa aproximação, isso aconteceu no passado, e eu vou te dar o exemplo mais claro aqui, de quando os provedores de conteúdo, as empresas de internet, começaram a depender muito das capacidades de rede. Eu vou dar um exemplo específico pelo qual até eu passei, que era o Netflix. No início, o Netflix, o serviço do Netflix era provido por meia dúzia de servidores. Vou dar o Netflix, mas pode ser o YouTube também, né? Meia dúzia de servidores globalmente. À medida que a demanda foi aumentando, e a demanda por qualidade, seja eu aperto o play e o filme está disponível, mas também ele tem alta qualidade, os provedores de conteúdo começaram a utilizar mais fortemente os caches, né? Ou empresas de CDN como a Akamai. Então, você teve um movimento muito grande há 10 anos atrás, até um pouquinho antes, de esses provedores se aproximando das operadoras para colocar um servidor dentro dos data centers das operadoras para garantir a qualidade. Lembra que tinha o ranking do Netflix, né? Nem sei se existe ainda. Então, foi um caso claro dos provedores de conteúdo, assim, eu preciso de uma capacidade de rede diferenciada. Naquele momento me deixa colocar um servidor no teu data center, para eu estar perto da rede metropolitana, não posso passar pelo backbone. Então, esse mesmo movimento vai acabar acontecendo para as redes móveis também. No futuro, nosso vislumbre é que muito do conteúdo vai estar no Edge Cloud. E o que é o Edge Cloud? Nada mais é do que um mini data center num POP, onde eu posso servir um conteúdo que pode ser um workload de inteligência artificial para resolver algum problema que, sei lá, a capacidade de processamento do smartphone ou do dispositivo que está conectado não consegue resolver, ou pode ser um filme, pode ser um console de videogame virtual, ou pode ser um controlador de tráfego aéreo para drones, enfim, uma série de capacidades que vão estar no Edge Cloud. Para isso, o provedor dessa aplicação, do mesmo modo que o Netflix e o YouTube tinha que garantir que o streaming ia sair do servidor mais perto e o servidor menos carregado, ele vai ter que ter capacidades de também enxergar quando alguém abre uma sessão num videogame, entender qual que é o slice disponível para baixa latência, qual que é o servidor de Edge Cloud mais próximo e menos carregado, enfim, uma série de parâmetros que ele vai ter que programar para servir aquele conteúdo corretamente para o dispositivo. Adivinha como é que ele vai descobrir isso tudo? APIs. Ele vai usar APIs de rede para entender.
E você acha que esse investimento nessas tecnologias de Edge Cloud e cuidar dessa parte da infraestrutura vai ser uma coisa que vai ficar a cargo das operadoras de telecom ou vai ficar a cargo das empresas de internet, como elas já fizeram com as CDNs lá atrás? Eu acho que fica mais a cargo das empresas de telecom, pela questão da distribuição física. Você tem uma distribuição física, uma instalação física desse Edge Cloud. Então, você não vai conseguir fazer com grandes data centers centralizados. Uma parte deles tem que ser descentralizada. O que pode acontecer é que a tecnologia, o stack que vai dentro desse Edge Cloud, pode ser provido, seja pelos hyperscalers, né, as grandes empresas de cloud, ou por clouds privadas abertas das operadoras. Então, o stack ele é mais fluido, né, o stack de software ali dentro. E, em última instância, a aplicação, né, o stack de software de cloud é indefinido, mas a aplicação, obviamente, é do provedor. E como é que você está avaliando hoje o potencial impacto que essa onda toda de inteligência artificial, esse hype todo que a gente está vendo, mas também o desenvolvimento de uma tecnologia muito robusta e muito impactante na nossa vida com o IA vai ter no setor de telecomunicações? É gigante, né? Já está tendo, né? É gigante. Você está me fazendo uma pergunta semelhante a perguntar ao Thomas Edison qual o impacto da eletricidade no mundo, né? Ele tentar vislumbrar, é quase isso. Mas é gigante. Nós mesmos, vou pegar o exemplo da Ericsson como empresa, depois a Ericsson como participante do ecossistema. A gente usa inteligência artificial, machine learning há décadas já, desde o processo básico de pesquisa e desenvolvimento, teste de software, hoje até codificação é ajudado por inteligência artificial, mas todo ferramental, por exemplo, de gestão de redes, otimização, gestão de capacidade, mesmo implantação, hoje, inteligência artificial tem um papel importantíssimo, mas a gente tem uma visão de redes autônomas. Isso é um nível de automatização da rede na qual você não dispensa, mas você substitui em grande parte a intervenção humana para aquela administração de altíssimo tempo real, porque as condições mudam rapidamente. Então, do ponto de vista de empresa, a gente usa, do ponto de vista de elo na cadeia de telecom, a gente vai cada vez usar mais até que as redes sejam autônomas. E, por último, inteligência artificial, sem o 5G ou sem o 6G no futuro, vai ficar muito limitada, porque ela depende de dispositivos com alta capacidade de processamento. Uma câmera de segurança que está numa rua hoje é uma câmera, em tese, barata e burra. Ela não tem capacidades de inteligência artificial, pode até ter, mas é uma câmera mais cara se for. Hoje você pode pegar uma câmera simples e você pode processar aquela imagem numa cloud centralizada ou numa edge cloud. Então, se você não tiver uma rede poderosa que transmita imagem, você não consegue fazer sentido. Então, se a câmera estiver pendurada no poste, você pode puxar uma fibra. Agora, se a câmera estiver pendurada num carro, né, estiver pendurada num drone, estiver pendurada num uniforme de um policial, você não vai poder fazer o processamento ali necessariamente, tem que ter uma rede móvel muito poderosa, e é uma das apostas que me permite afirmar que, sem o 5G, os casos de uso de inteligência artificial ficam muito limitados. 5G e além, né? E as tecnologias que virão. É isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem fácil para a gente fechar a nossa conversa aqui. Vocês completaram 100 anos agora, o que dá para prever para os próximos 100 anos da Ericsson? Vou deixar, 10 anos só, não vou te fazer sacrifício aí de prever os próximos 100 anos. Vamos chamar o Thomas Edison aqui, mãe de Ná e Isaac Asimov, né? Não, o que dá para a gente esperar? Bom, os próximos anos, eu acho que os próximos 3 a 5 anos vão ser de solidificação desses novos modelos de negócio. Não é só no Brasil, na região, é global, então nós vamos colocar bastante esforço nisso. Tem muito da digitalização das empresas, né? Eu estou falando agora não das APIs, mas o uso do 5G privado, os casos de uso estão florescendo, eles também eram promessas, eram conceitos há 2 anos atrás, agora temos casos de uso extremamente sólidos, então vai ser um esforço muito grande no mercado empresarial, e um pouco digamos, da aurora do 6G. O 6G, que a gente prevê que vai estar no mercado, aparecendo os primeiros casos em 2030, ainda está sob desenvolvimento e as capacidades ainda não são totalmente conhecidas, mas, no fundo, ele é um 5G em anabolizantes, né? Ele tem ainda mais velocidade, ainda mais programabilidade, ainda mais baixa latência,
densidade, enfim, ele traz capacidades ainda mais avançadas do que o 5G. Então, a gente vai também estar falando muito sobre o 6G nos próximos 10 anos. É isso, e como diria o grande jornalista Geomir Betting, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente só espera que venha pela frente, né? Esse é o nosso grande desafio. Eu vi essa frase dele uma vez no evento, achei genial, mas enfim. Não, isso nos dá conteúdo, né, Samuca? Nos dá conteúdo para os próximos vários anos aí, ficar falando sobre temas de relevância pela nossa indústria, né? Ah, não tem dúvida, Rodrigo. Quanto mais a gente vê essa indústria evoluir, mais a gente percebe que o nosso trabalho não vai ter fim aqui. Eu estou há mais de 25 anos aqui cobrindo esse setor e cada vez eu me surpreendo que eu falo, não, agora acabou, agora não vai ter mais notícia, não tem mais o que noticiar, e sempre tem não alguma tem coisa para a gente. É isso mesmo, está ótimo. Exatamente, vocês sempre estão inventando alguma coisa. Rodrigo, foi um prazer conversar contigo, te agradeço imensamente, parabéns mais uma vez por esse 1 século de presença da Ericsson no Brasil, e a gente segue a nossa toada aí em 2025. Bom final de ano para você e um bom 2025 para toda a tua equipe. Samuca, um prazer foi todo meu, é sempre um prazer falar contigo, porque sempre tem perguntas e argumentações, e é sempre com muita inteligência, com muito insight de mercado, e também desejo a você, toda a equipe e todos os nossos ouvintes aí um excelente 2025, que seja ainda mais exponencial que já foi 2024. Torcemos para isso. Obrigado, Rodrigo. Ficamos por aqui, então. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Teletime em Destaque. A gente conversa com pessoas importantes e relevantes do mercado de telecomunicações e com isso a gente encerra a nossa programação desse ano. O ano que vem a gente volta com mais entrevistas e mais pessoas opinando e trazendo insights sobre o mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui e até mais, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau.